sou MSP, agora de 2012, e também lead no Dev Brasil, onde ando realizando palestras e organizando alguns eventos junto com o pessoal no Brasil. Hoje vamos ver as novidades do Visual Studio 2012 Express, que foi lançado juntamente com a versão Professional, Premium e Ultimate. O que podemos fazer com o Visual Studio 2012 Express? Primeiramente, as aplicações nativas do Windows. São as aplicações desktops e WPF. E as Windows Store, que agora são as versões do Windows 8 utilizando o XAML, HTML5 com JavaScript. Também podemos desenvolver aplicações ricas da web, utilizando as ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, WCF, com suporte ao API também, e HTML5 e CSS3. As versões do Visual Studio 2012 Express. Antigamente nós tínhamos 5 na 2010, tá? Que era separado com a C++, C#, Web, o Windows Phone e outro que eu esqueci agora, do VB. Agora somamos isso em 3. Temos agora a parte da Web, que nós vamos oferecer ao nosso usuário final aplicativos com uma experiência única. Vamos desenvolver agora aplicações mais modernas, mais robustas e com melhores padrões, tá? Aproveitando os novos padrões da web. Que padrões são esses? O novo Visual Studio Express ele foi remodelado nessa parte de IntelliSense, dando suporte total ao HTML5. Então, todo aquele suporte que você tinha no C#, no VB, quando você precisava digitar o código, que a produtividade sua aumentava, dando soluções, te dando algumas sugestões de tags, ele vai ter o HTML5 também nativo, sem precisar instalar nenhum SDK ou nenhum plugin de terceiros. Também foi melhorada a parte do CSS, foi adaptado ao CSS3, que é o novo padrão de estilos da web. E também está incluído no editor e também com a parte do IntelliSense. Teve uma grande melhora também com a parte do JavaScript. Ele começa a otimizar o uso de bibliotecas. Já vinha nativo na versão 2010 também, e agora ele está vindo na 2012. Ele melhora o desempenho das suas aplicações. Isso. E também, o principal da versão 2012 é o framework. Ele traz frameworks novos e mais poderosos. O ASP.NET MVC4 já vem nativo. Já vem nativo também o WCF com total suporte ao API, sem baixar nenhum SDK. Vem também nativo o ASP.NET Webforms 4.5, para poder construir as antigas aplicações de formulários com total controle no servidor. Na nossa versão desktop, o que é que nós vamos ter agora? Nós vamos pegar nossas aplicações nativas e elevar ela ao topo das aplicações que no mercado vai chamar a atenção. Trouxe junto com ele também o Express, isso achávamos que viria somente nas versões pagas como Professional ou Premium Ultimate, mas veio junto com ele o Blend, que foi o Visual Studio 2012. Com o Blend, o que é que podemos fazer? Nós podemos dividir o nosso projeto em design e em codificação. O desenvolvedor continua no Visual Studio, codificando, fazendo suas classes, criando seus métodos, e podemos passar para o design ao mesmo tempo e criando a interface. Uma interface mais rica, uma interface intuitiva. E vice-versa, ficar trocando entre si. O Visual Studio ele consegue também editar a parte de design, mas ele, por ser uma IDE para desenvolvimento, ele é mais focado nisso. O Blend veio justamente para poder suprir essa necessidade do design. Bom, vamos dar uma olhadinha agora aqui como é que ficou a nova versão do Visual Studio 2012 Express. A primeira mudança que a gente tem na versão Express é de cara já a interface. Ele adotou totalmente o padrão do Windows 8. Ícones monocromáticos, uma experiência melhor, uma user experience mais fácil até, achei que ficou bem mais organizado. E uma coisa muito interessante que veio no Visual Studio Express é a integração dele com o Team Foundation. A versão web, ela traz como padrão o Framework 4.5 e o 4.0. E as aplicações que já estávamos acostumados a utilizar
com exceção da ASP.NET MVC 4.0, que já vem nativa nele também. Podemos também associar ele ao SDK do Azure e desenvolver aplicações de cloud computing sem problemas. Mantemos a Silverlight também, temos testes, temos WCF. Na parte do WCF, nós podemos criar o API. No API, vamos oferecer serviços, digamos, mais rápidos e com mais desempenho, não só para poder consumir no .NET, mas para a gente consumir também outras plataformas como iOS, Android, todas as linguagens como Python, PHP, Ruby, enfim. Acabou aquela época em que a Microsoft era só .NET, era só a integração da plataforma nativa dela. Agora ela abriu um leque aí para poder conseguir chegar junto nas outras plataformas. Além da versão web, nós temos para mostrar também a versão desktop. E também com a mesma função, integra com TFS, caso queiram utilizar. Temos os padrões de projeto que ele traz, o Windows Form, Application, WPF, que é a Interface Grid, a console e a Credit Library, que são as antigas que já tínhamos, o C++ também continua, e o VB. O que mudou bastante nele é a parte do framework. Como eu falei, que ele trouxe melhorias no .NET, esse 4.5, como multithread, programação assíncrona, network, uma série de melhorias e customizações nessas bibliotecas. E, por último, a versão do Windows 8. Ela já vem bem mais diferenciada, já veio praticamente parecida com a nossa interface, que era chamada de Macro. Nós trazemos nela, além do nosso projeto para desenvolver para o Windows 8, que seria, no caso, o Windows Store, nós podemos utilizar JavaScript, VB, C# ou C++. Aqui melhor você achar que pode usar, está tranquilo. E, além disso, nós temos o simulador do tablet, onde ele vai rodar as suas aplicações para ver como é que vai se comportar essa questão do touch, como vai se comportar talvez um dispositivo, em modo real. E, além disso, nós podemos simular também a parte da Store. Como tínhamos lá no Windows 7 para poder simular, se íamos passar naquele todo o processo de publicação. Beleza. Essas são as 3 versões que nós temos hoje disponíveis. Talvez, ainda não é certeza, que seja lançada a versão do Windows Phone 8. Isso ainda vai acontecer um evento de build na Microsoft no dia 29 de outubro, que é o lançamento do Windows Phone 8. Então ainda não foi dita muita informação sobre se vão lançar ainda ou não a versão do Visual Studio Express para o Windows Phone. Mas tudo indica que sim, assim como as anteriores que lançou para o Windows Phone 7. E onde é que nós podemos encontrar isso? É pago? Não. É difícil de encontrar? Também não. Só eu chegando no perfil que vocês gostaram. Dica, não usem ainda o Office Preview. Tá? Esses são alguns links que nós temos para poder baixar as versões do Visual Express. É gratuito. Todas as aplicações que você conseguiria desenvolver numa versão paga, isto é, numa versão Professional, Premium ou Ultimate, você vai conseguir ter os mesmos recursos para desenvolver na versão Express. Qual é a diferença? Você não vai ter aquelas ferramentas de produtividade, como, por exemplo, voltadas para desenvolvimento de software ágil, diagramas de classe e de arquitetura. Mas o básico para a gente começar a desenvolver essas aplicações e entrar no mercado desse desenvolvimento com as aplicações mais modernas, nós vamos ter já com o Visual Studio Express. E é isso aí, gente. Temos dúvidas aí, temos algumas coisas aqui para sortear.
perguntas. Foi um overview rapidinho que a gente não conseguiu fazer um videozão. Dúvidas, perguntas? No Visual Studio 2010 não havia suporte nativo para bancos de dados que não sejam da Microsoft. O 2012 isso mudou? O 2012 ele já veio o nativo do MySQL e do Oracle. É o que veio em 2012. Tá? Inclusive ele vem já nativo também com o Entity Framework. Tá? Você não precisa necessariamente baixar, você tinha que entrar no Nugget, baixar lá o pacote e instalar, caso você fosse usar no MVC, digamos assim. Agora você já tem direto também. Já tem nativo o Entity Framework, o 4.0 sem problema. Bastante MVC. Alguma dúvida sobre alguma das versões do Visual Studio 2012, Express? Alguma? Porque eles dividem. Então, por ser uma versão gratuita, digamos, ela é voltada mais para o público que está iniciando esse desenvolvimento. Se, digamos, eles disponibilizassem Eles lançaram uma época uma versão já completa dessa, se eu não me engano foi na 2005 ou 2008, uma época que o pessoal ficava muito perdido no início. Porque a versão Express, ou às vezes, eu não quero baixar todos os SDKs para poder utilizar, não quero usar desktop ou digamos Windows 8, quero só web. Beleza. Aí eles dividiram essas versões, antigamente tinha 5, era mais complicado. Agora ele dividiu por área, a web, a desktop e a Windows 8. Ele dividiu para poder facilitar mais o pessoal que está iniciando, para poder ficar mais leve também, né? A gente sabe que, querendo ou não, baixando uma versão completa, ela veio o quê? 2 GB e meio praticamente, bastante instalar. É mais voltada mesmo para a acadêmica e tal. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Como eu falei, ele também faz essa integração com a plataforma de ARM da Microsoft. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Porque a versão preview, ela está disponibilizada gratuitamente. Vocês podem fazer o cadastro lá, vocês recebem um retorno. E com o Visual Studio 2012 Express, você pode se conectar para o gerenciamento do seu código. Tanto o gerenciamento do código, como source control, executar build e etc. Esse vai ser um assunto que eu vou abordar à tarde, mostrando o TFS 2012 Express e a integração do próprio Visual Studio também. Só falando da divisão, mas alguns projetos que, como a Cloud Library, você não tem problema nenhum, né, de você poder usar em projetos web, se você tem que sem problema de migração ou não? Não, sem problema nenhum. E uma coisa interessante, a versão 2010 Express, você consegue abrir a solution aqui sem precisar converter. Tá? Tipo, você tem uma versão 2010 lá, não está usando aquela versão ainda, mas quer usar, não sei porque eles gostam da interface, não se acostumou ainda. E você começa a usar a versão 2012. Ela não converte. Ela mantém a solution no mesmo estado e vice-versa, você fica voltando. Você não precisa ficar migrando para o jogo, só pode ser uma gradativa. Na versão da Class Library é uma biblioteca em comum. Você pode criar, você gera DLLs e exporta para diversos tipos de projetos. Não, mas não a DLL em si, o projeto. O projeto sem problema. Você pode incluir soluções dentro do Express 8 e Express Web, por exemplo. Sim, sem problema. Um projeto comum. Você pode adicionar sem problema. E aqui tem alguns contatos meus, tá? O Twitter aí, o blog que eu posto algumas besteiras de vez em quando lá. E meu e-mail de contato aí, o Student Python, né? Qualquer coisa pode mandar e-mail aí, sempre que estou tranquilo aí eu respondo para vocês. Viu? Faz uma dúvida. Se, por exemplo, eu tenho algum limite de projeto dentro de uma solution para Express, se eu quiser criar uma solution com 50 projetos, eu posso. Você pode criar? Não tem limite. Não, você não vai ter limite. E se eu quiser, por exemplo, eu tenho, na minha aplicação tem um core, Class Library, eu quero dentro de uma solution criar 2 tipos de mídia. Um para Windows 8, por exemplo, e outro para web. Isso não é possível. 2 projetos, um para Windows 8 e outro para web. Não, o que você pode fazer você pode criar um serviço para poder fazer essa API, por exemplo.
para poder você fazer essa integração com os dois consumirem o mesmo tipo de dados, ou até mesmo a Class Library. Você cria em um, você compartilha a DLL com o outro, você referencia perfeitamente. Agora, na mesma solução, você criar o Windows 8 e Web, não serve. A não ser que você crie uma versão de HTML5, aí você pode rodar em outra plataforma também, mas não seria exatamente Web, seria mesmo voltado para o Windows Store. Mais alguma dúvida? Algum ponto? Comentado? Criação de jogos é normal, como funciona, é outro superior. A parte do XNA. Isso. O XNA ele não vem integrado ali ainda. Mas você pode trabalhar com jogos com C++ também. Tem como instalar esse biblioteca? Não. A versão Express ela tem não é, digamos, um problema. Uma certa limitação em relação a SDK ou até mesmo com relação a componentes. Pacotes de componentes, por exemplo, você tem um Telerik da vida ou Infragistics, você quer colocar no Express, você não consegue customizar por baixo para poder adicionar esse tipo de componente. Mas já a parte da versão Professional, isso aí sem problema. Alguém tem alguma coisa para comentar, galera? Show. Aqui uma. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Temos algumas limitações na versão anterior do Express, que a gente não conseguia ao mesmo tempo ver a parte de design e ver a parte de código. Não sei se vocês lembram como utilizavam isso, a gente não conseguia deixar aquele meio a meio, para a gente ver como é que estava se comportando a aplicação que a gente estava criando. No caso, por exemplo, do desktop, se a gente criar uma aplicação da WPF, nós temos agora a parte de design, perfeitamente aqui, e a parte do nosso XAML, aqui, o nosso código. Vamos adicionar o grupo. Sem problema como antigamente. Dá 2 cliques, criar o método. São as nossas mesmas funcionalidades que tínhamos anteriormente. Só que com a diferença de que nós estamos agora com o framework 4.5. Na versão web, nossos projetos, por exemplo, o nosso NetDBC 4. Deixa eu ver se tem já o SDK instalado para buscar o SDK do Azure. Não, demora para baixar ele. Web 4. Nós podemos utilizar o framework 4.5 ou 4.0 normalmente. Os projetos mais antigos, esses antigos e tal, é fácil a instalação do Express 2012? Sim. Você precisa baixar o kit da vida? Bom, com o SDK, a gente não vai conseguir fazer muita integração no Express, tá? Mas você consegue abrir os projetos tranquilamente e fazer migração de troca de framework, ou as modificações foram poucas, tá? Ele vai abrir tranquilamente aí o MVC2. Eu acredito que são poucas das pessoas que estão agora com ela. Na MVC4, como eu falei anteriormente, a gente já tem suporte total ao API. Isso aqui vai ser um assunto do colega Felipe, que vai falar à tarde, da parte de web. Esse API que ele veio especialmente na versão 4.5. Vamos ter mais qualidade nessa parte de compartilhamento de serviços, de dados para toda a plataforma. Muito mais desempenho. Ele já vem com um framework embaixo. E as bibliotecas, como já vi anteriormente, do jQuery, com a diferença que ele melhorou isso.
desempenho. E ao Windows Store, que logo após o meu amigo Márcio vai falar com vocês mais detalhadamente aí como iniciar esse novo espaço do Windows 8. Tá? Mas como eu falei, a gente pode fazer aplicações simples, perfeitamente. Se você tem mais facilidade com a plataforma Open Source, você vai conseguir desenvolver melhor aplicações utilizando HTML5 e JavaScript, o que vai trazer os novos padrões da web, né? Inclusive, você vai criar aplicação para utilizar nativamente no Windows, tá? Com padrão da web, usando HTML5, CSS3 e JavaScript. Isso vai rodar nativamente dentro do Windows, como algumas aplicações que nós já temos aqui hoje. Bom, é isso aí, gente. Queria mostrar para vocês um vídeo rapidinho da nossa versão nova do Student Express. E obrigado pela presença de vocês.